Então vamos lá, Deuteronômio 27, nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 10. E deram ordem Moisés e os anciãos ao povo de Israel, dizendo: Guardai todos esses mandamentos que hoje vos ordeno. Será, pois, que no dia em que passares o Jordão, a terra que te der o Senhor, teu Deus, levantar-te-ás umas pedras grandes e as cairás com cal. E, havendo-o passado, escreverás nelas todas as palavras desta lei, para entrares na terra que te der o Senhor teu Deus, terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Será, pois, que quando houveres passado o Jordão, levantareis estas pedras que hoje vos ordeno, no monte Ebal, e as cairás com cal. E ali edificarás um altar ao Senhor, teu Deus, um altar de pedras, não alçarás ferro sobre elas. De pedras inteiras edificarás o altar do Senhor, teu Deus, e sobre ele oferecerás holocaustos ao Senhor, teu Deus. Também sacrificarás ofertas pacíficas, e ali comerás perante o Senhor, teu Deus, e te alegrarás. E, nestas pedras, escreverá todas as palavras desta lei, exprimindo-as bem. Falou mais Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas, a todo Israel, dizendo: Escuta e ouve, ó Israel. Neste dia vieste a ser por povo ao Senhor, teu Deus. Portanto, obedecerás à voz do Senhor, teu Deus, e farás os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Isto. Vamos orar? Senhor, nesse momento nós queremos estar totalmente entregues à morte, para que a vida de Cristo se manifeste, trazendo toda a revelação daquilo que o Senhor tem a nos ensinar e a nos orientar. Eu peço nessa hora que o Senhor abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos atentamente para a Tua palavra. Ajuda-nos, livra-nos agora de todo e qualquer preconceito, de tudo aquilo que impede que a Tua palavra entre no nosso coração e faça aquilo que o Senhor quer fazer. Ajuda-nos, portanto, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quando você ouve a palavra maldição, o que vem à mente? A primeira coisa. Pode falar. Coisa ruim. O pastor vai falar coisa ruim hoje. Maldição. Assusta? Assusta. Né? Assusta. E nós vamos ler algumas coisas que assustam mesmo. Né? Nós estamos vivendo, né, os nossos dias hoje, são dias em que está uma verdadeira bagunça com relação às coisas de Deus. Você vê cada absurdo nas redes sociais, na mídia, pessoas literalmente brincando com o nome de Deus, com a Bíblia, com a Escritura. E existe, evidentemente, uma grande massa, às vezes sem conhecimento algum, entrando nesses meios também, e todos, na verdade, são prejudicados. O que não se tem muita clareza, ou não se é falado muito hoje em dia, é a respeito de que nós estamos vivendo um período hoje. Vocês se lembram, nós só vamos citar aqui, tá? O Verbo se fez carne, estão lembrados, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de
cheio de graça e de verdade. Então nós vivemos hoje que período? Da graça. É um período onde o Senhor estendeu, estamos vivendo esse período. As pessoas fazem verdadeiros absurdos e difamam o nome dele, não estão nem aí com a seriedade da palavra e acham que tudo vai ficar por isso mesmo. Não, não é assim, né? Estamos vivendo esse período para que todos possam contemplar a obra da cruz, a obra salvadora do Senhor Jesus Cristo. Mas esse mesmo Deus que estendeu esse período da graça é um Deus justo, verdadeiro, um Deus que tem o seu ato de justiça. Nada ficará impune aos olhos de Deus. Tá? Então nós vamos ler alguns textos, até mesmo dentro do contexto, para nós entendermos que o que nós vamos trabalhar aqui hoje e no domingo, se Deus nos der graça para falarmos sobre isso, não é com respeito à salvação, é com respeito ao nosso dia a dia aqui nesse nosso planeta chamado Terra, tá? Na dependência do Senhor. Então nós vamos ler a princípio Hebreus capítulo 9. Hebreus 9. Eu disse Hebreus 9, né? É que o meu 9 aqui está meio complicado, ó. E eu, com óculos agora eu vi que não é o 9, é o 4. Olha só, bem próximo, né? Um do outro. Hebreus 4, verso 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Quem não achou ainda, Hebreus 4, o verso 13. Tá? Quem não consegue acompanhar, quiser anotar. O fato é que todas as coisas estão nuas e patentes com aquele com quem nós vamos prestar contas, né? Eu não vou prestar conta propriamente com a denominação, com a igreja, com as pessoas, com a esposa, com os filhos. Eles às vezes estão vendo, colhendo algumas coisas, mas o prestar conta diante de Deus de tudo aquilo que eu faço, na presença ou na ausência das pessoas. Porque os olhos do Senhor, eu acredito que todos conheçam, né? Provérbios 15, 3, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Eu lembro que eu estava pregando isso em São Paulo, e eu falei, Deus viu quando você estava no motel. E depois a pessoa terminou o culto, veio falar comigo. Como assim que Deus viu? Pois Deus viu. Mas Ele te falou alguma coisa? Não falou nada para mim. Não sei de nada, nem quero saber, porque eu não quero me comprometer com ninguém. Mas os olhos do Senhor contemplam todas as coisas, e o fato é que todas as coisas estão nuas e patentes diante dEle, e eu vou prestar conta a Ele como líder. Todos os líderes que se levantam na face da terra estarão diante dEle, e ai daqueles que usam da palavra, usam do evangelho para tirar proveito, estes darão conta também ao Senhor. Então é diante dele. Nada que está acontecendo está fora do alcance do Senhor, nada está obscuro. De repente alguém até deve pensar assim, Deus não está nem aí. Não, Deus está muito consciente de tudo isso. Nós vivemos hoje, sim, um período da graça, onde nos é estendida o privilégio da salvação em Cristo, mas isso também há de cessar, e todos nós estaremos, então, perante o Senhor, ok? Muito bem, a partir disso, nós vamos agora para Provérbios, capítulo 26, o versículo
3, Provérbios 26, o verso... Olha só, meu óculos me faz enxergar bem agora. Não é o 3, é o 2. Né? Que coisa, gente. Gente, domingo passado, vou avisar vocês, porque eu não sei quantos fazem isso, mas eu assisti Silvio Santos. Vocês acreditam? Assisti Silvio Santos, domingo passado à tarde com a minha mãe, lá em Londrina, né? Assistindo Silvio Santos, olhando. Eu nem sabia que ele estava vivo, mas, né? E eu percebi o seguinte: a pessoa quando fica velha, ele tem que perceber que está velho, né? Ele está velho, gente. Tem umas brincadeiras bestas que não tem mais nada a ver, que antigamente era até engraçadinho e tal, mas é ridículo. E eu tenho que tomar cuidado, né, para não ficar... Não é que eu não vou ficar velho, né? Fiquei velho essa semana, quem lembrou, 56 anos. Mas eu tenho que também tomar cuidado de usar óculos, viu? Tem que usar óculos. Então, é o Provérbios 26, 2. Como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Muito bem, gente. Maldição sempre tem uma causa. Não vem maldição sem causa. A verdade está nos trazendo isto. A maldição sem causa não virá. Então temos aí uma causa. Então nós vamos agora, sim, lá no capítulo 27 que nós lemos, rever algumas coisas para nós andarmos aí no dia de hoje com mais tranquilidade. 27, 1, que já foi lido. E deram ordem. Quem que deram ordem? Moisés e os anciãos. Deus deu a palavra a Moisés e aos anciãos, e eles então trazem essa palavra a todo Israel. Tá? Versículo 1: guardai todos estes mandamentos que hoje vos ordeno. Vou repetir, nós não estamos falando aqui de salvação. Eles iam entrar na terra de Canaã. É um modo de vida ali na terra de Canaã. Forma de viver. Versículo 2: será, pois, que no dia em que passares o Jordão, a terra que te der o Senhor teu Deus, levantar-te-ás umas pedras grandes e as caiarás. Vocês vão passar cal nessas pedras. É interessante que, se você leu Josué, no capítulo 24, eles retiram essas pedras quando atravessam o rio Jordão, e só no capítulo 24, então, que eles fazem ali uma conversa tete a tete com os anciãos, e Josué diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E os demais anciãos também falam o mesmo. Então essas pedras aparecem lá nesse livro de Josué. Versículo 3: e havendo passado, escreverás nelas todas as palavras desta lei, para entrares na terra que der o Senhor teu Deus, terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Será, pois, que quando houveres passado o Jordão, levantareis estas pedras que hoje vos ordeno no monte Ebal e as cairás. Também esse monte Ebal tem um significado que nós já vamos entender. O monte Ebal é o monte da maldição. O monte Gerizim é o monte da bênção, da fala, quando foi passado as orientações. Tá bom? Então, esse altar seria construído, então, no monte Ebal. E ali edificarás um altar ao Senhor, um altar de pedras, não alçarás ferro sobre ela. De pedras inteiras edificarás o altar, teu Deus, e sobre ela oferecerás, então, os holocaustos. Também sacrificarás ofertas pacíficas, e ali comerás perante o Senhor, teu Deus, e te alegrarás. E nestas pedras escreverás todas as palavras desta lei, exprimindo-as bem. Falou Moisés, pois, juntamente com os sacerdotes, levitas, a todo Israel, dizendo: escuta aí. Por que será? Porque tem gente que escuta, mas não ouve. No meu quintal, por permissão da minha esposa, tem uma pombinha chocando.
porque eu derrubo todos os ninhos de pombinha do meu lote. Se alguém tem algum problema quanto a isso, depois conversa comigo. Já joguei ovinho, já joguei filhote no lixo, né? Sou ruim. Ai, não gosto de piolho de pomba em casa. Mas por permissão da Linda, lá no pé de uva, tem uma pombinha chocando. E a chuva cai, e o sol vem, e o vento aparece, e o frio acontece, e ela está ali em cima de 2 ovinhos. É interessante que a chuva, parece que ela está tomando, ela dá uma chacoalhada nas asas, a água vai embora, está sequinha. Tem gente que escuta, dá uma chacoalhada. Vamos deixar isso mais para frente, né? Mas atenção que o texto aqui fala assim, Moisés dizendo, escuta e ouve. Por que escuta e ouve? Porque lá em Isaías, capítulo 1, versículo 3, não precisam ir lá, quando o profeta Isaías está trazendo a palavra, ele diz assim, ouve tu, ó terra. Eu criei filhos e os engrandeci, mas eles prevaricaram contra mim. E quando ele chega no 6, é assustador, quando ele fala que nós somos podres da cabeça aos pés. E as pessoas escutam isso e dizem, não é bem assim. É assim mesmo. Então aqui ele está falando, escuta e ouve, ó Israel, neste dia vieste a ser povo ao Senhor teu Deus. Versículo 10, que também foi lido, diz assim, portanto obedecerás à voz do Senhor teu Deus e farás os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Vocês são meu povo, eu vou passar aqui algumas normas, e estas normas são para o vosso próprio bem. No capítulo 27 ainda, então, eu vou apenas especificar. Versículo 11, Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo, quando houveres passado o Jordão, estes estarão sobre o monte Gerizim. Então, nós temos aqui 2 montes, o Gerizim e o Ebal. Gerizim, versículo 12, para abençoarem o povo. Quais são as tribos que vão lançar palavras de bênção? Tribo de Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. Ou seja, esses 6 líderes vão estar no monte Gerizim e vão ler então a bênção do Senhor. No monte Ebal, que está no versículo seguinte, versículo 13, e estes estarão para amaldiçoar sobre o monte Ebal. Quem são eles? Ruben, Gade, e Asser, e Zebulon, e Dan e Naftali. Tá bom? Então, 6 no monte e 6 no outro monte. 6 vão lançar palavras de maldição e 6 vão lançar palavras de bênção. Por isso que nós vamos começar primeiro com a maldição. Tá? E dia 19 e dia 26, nós vamos na bênção. Então, nós vamos virar as páginas aqui, capítulo 28 agora, a partir do versículo 15, até eu vou expressar já aqui de início. O capítulo 28 de Deuteronômio são 68 versículos, sendo 14 de bênção e 54 de maldição. Que Deus é esse? Precisamos ter a clareza nisso. Vamos lá? Versículo 15, Deuteronômio 28, 15. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Isso, gente, é uma leitura, tá? Mas eu gostaria, assim, toda
a atenção, escutar e ouvir, porque não é o Eliseu que está falando, não é uma doutrina. É Velho Testamento? É Velho Testamento, sim, nós já vamos até expressar isso. Mas era algo que Deus estava instituindo ali para com o seu povo. Vale a pena aqui ainda reforçar o seguinte. Já falei isso em alguns encontros. A pessoa tem uma empresa, é patrão, e ele nasce de novo. O que aconteceu? Ele vivia um período da lei. Quando ele nasceu de novo, ele entrou para um período da graça. Só que os seus funcionários continuam funcionários debaixo do regime da lei. Até pela graça do bom Deus, se de repente, todos eles chegarem a uma experiência de regeneração, eles também estarão debaixo da graça. Mas enquanto eles não estiverem debaixo da graça, o tratamento para com eles é debaixo da lei. Tem horário para chegar, tem horário de almoço, tem horário para sair, atestado médico, se não for com atestado de desconto, tem todos esses critérios. Mas normalmente o que acontece é que a pessoa nasce de novo, aí acha que todo mundo nasceu de novo, e aí quer tratar todo mundo debaixo da graça, e daí eles se aproveitam mesmo, tá? Porque existe uma coisa que é o ser humano sem Cristo tira tudo e mais um pouco, né? Quem é proprietário de chácara ou de fazenda, que colocou um pobrezinho lá que andava pela rodovia, e ele precisava de ajuda, com o tempo você vai ficar sem o seu lote, sem a sua fazenda, por uso capião. Então, cuidado. E aqui nós estamos exatamente tratando isso. Quem ainda não experimentou a graça do Senhor Jesus, temos aqui um regime, lei, para que te vá bem. Então, no versículo 15 que foi lido, eu gosto de insistir nisso. Se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, entre vírgulas, então fique sabendo de antemão, acredite ou não, é palavra de Deus, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Você pode fugir para a China, para os Estados Unidos, você pode fugir da corrupção do Brasil, você pode ir lá para Rondônia, para o Mato Grosso, você pode se esconder no meio do mato. Pode ficar sossegado que a maldição ela vai atrás de você e vai te alcançar lá. Credo, é bem isso mesmo, não tem como esconder. Vamos lá, 16. Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito será ao saíres. Feio, né? Feia coisa, né? Filho, animais, tudo. Onde você entrar, maldito. Onde você sair, maldito. Tudo maldito. Continuando. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a turbação e a perdição em tudo em que puseres a tua mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, com que me deixaste. O Senhor te fará pegar a pestilência, até que te consuma da terra a que passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tísica, e com a febre, e com a quentura, e com o ardor, e com a secura, e com destruição de sementeiras, e com ferrugem, e te perseguirão até que pereças. Isso, já é suficiente, lendo isso aqui, para a gente pensar, pera lá. Eu vou fazer aqui uma observação. Gente, não brinca com Deus. Não brinca com isso. Aqui você é uma florzinha de Jesus, no meio de todo mundo aqui.
no meio das pessoas, mas você é uma praga na família. Ninguém te suporta, ninguém te aguenta. Mas aqui, graça e paz. Como vai, meu irmão? Eu vou bem. Agora, você e Deus precisam se acertar, porque nada ficará impune. Nada. Tá? Eu vou ter que falar. Não, eu estou falando sobre uma história. A Verdade estava sentadinha num banco, triste, lá naquela praça. Alguém estava passando e viu a Verdade sentadinha lá, triste, meia para baixo. E alguém fala: Verdade, o que está acontecendo com você? E a Verdade diz assim: ninguém gosta de mim. Mas também você é tão fria, você é tão dura. Você tem que falar com mais. Mas como que eu vou falar mais? Verdade é verdade. Entende? Gente, eu não posso minimizar a palavra de Deus. Verdade é verdade. Tá? Então, tudo isso que está aqui não é invenção. Vem do Senhor Deus. Tá? Continuando. 23, e os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor, por chuva da tua terra, te dará pó e poeira. Dos céus descerá sobre ti, até que pereças. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles. E serás espalhado por todos os reinos da terra, e o teu cadáver será por comida a todas as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará. 27. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, e com as hemorroidas, e com a sarna, e com coceira, de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, e com cegueira, e com pasmo no coração. E apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa na escuridade, e não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não lograrás o seu fruto. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti, e não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e não haverá quem te salve. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, e os teus olhos o verão, e após eles desfalecerão todo dia, porém não haverá poder na tua mão. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho o comerás um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias. E ficarás aterrado pelo que verás com os teus olhos. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, de que não possas sarar, desde a planta do teu pé até o alto da cabeça. O Senhor te levará a ti e a teu rei, que tiveres posto sobre ti, a uma gente que não conheceste, nem tu nem teus pais, e ali servirás a outros deuses, ao pau e à pedra. E serás por pasmo, por ditado e por fábula entre todos os povos a que o Senhor te levarás. Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás vinhas e cultivarás, porém não beberás vinho, nem colherás as uvas, porque o bicho as colherá. Em todos os termos terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona cairá da tua oliveira. Filhos e filhas gerarás, porém não serão para ti, porque irão em cativeiro. Todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra consumirás a lagarta. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará muito sobre ti, e tu muito baixo descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça, e tu serás por cauda. Isso, chega de maldição hoje, tá? Maldição vai continuar domingo que vem, porque a partir do 45,
tem mais uma leva, tá? No 45 ele começa dizendo: e todas estas maldição virão sobre ti. Então, se você quiser ler durante a semana, você vai poder ler. Mas nós vamos ficar apenas com essa primeira fala. Então, deixa eu trazer um pouquinho a respeito de tudo isso. Quem conhece o povo de Israel, quem conhece depois que eles entraram na terra, mesmo eles falando como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, isso foi totalmente de boca para fora. E a maldição de fato veio. Muitas coisas que estão relatadas aqui, o povo de Israel passou, a ponto de sacrificar filhos a outros deuses, a ponto de passar fome, a ponto de comer o próprio filho. Então, tudo isso está descrito nas Escrituras. Mas eu queria trazer 2 exemplos, que às vezes nós lemos e causam uma certa repugnância, mas Deus é isso? Deus é isso. Ele é justo. Ele tem a sua palavra, ele anda pela sua palavra, ele diz que vai passar os céus e a terra, mas as suas palavras jamais passarão. Ele vela pela sua palavra para a cumprir. Então, quem quiser brincar com Deus, brinque, mas a consequência virá. Tá? Talvez não agora, você não esteja percebendo, estamos no período da graça, mas Deus é justo, Deus é justiça. Então, nós vamos ver aqui 2 exemplos. Primeiro está em 2 Samuel 24, 13 e 15. 13, 14 e 15. 2 Samuel. Segundo Samuel, eu disse o capítulo? Disse? 24. Ok, versos 13, 14 e 15. Veio, pois, Gade a Davi, e fê-lo saber, e disse-lhe: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos, e eles te persigam, ou por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora, e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Aqui nós temos esse Gade, enviado pelo Senhor a Davi. Quem não achou ainda? 2 Samuel 24. Nós acabamos de ler o verso 13. Para quem não conhece o contexto, Davi chegou num período do seu reinado que ele tinha muito território e muita gente. Um exército monstruoso, mais de 1 milhão de pessoas compunham o seu exército. E ele propôs no seu coração contar esse exército. Joabe disse para ele: olha, isso aí não convém. Mas o que prevaleceu foi a palavra do rei. Se você quer ver, versículo 4, porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Não, eu vou contar, meu exército, faço o que eu quero. Isso não foi agradável ao Senhor. E aí o Senhor então manda Gade falar com ele o seguinte: Davi, você fez um ato que não deveria ter feito, porque a sua confiança, depois ele vai descrever isso no livro de Salmos, que a nossa força não está no cavalo, a nossa força está no Senhor Deus. Não é o nosso exército, mas é o Senhor Deus. Ou seja, a partir desse momento, Gade vem e fala: olha, Deus tem 3 opções para você. São 3 situações. Dentre elas, que foi lido: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou, no verso 13 ainda, 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou, que por 3 dias haja peste na tua terra? Deus dá uma opção, 3 opções. 7 anos, 3 meses e... quantos dias? Cadê? Perdi? 3 dias. Versículo 14. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém, caiamos nas mãos do Senhor,
Porque muitas são as suas misericórdias, mas não nas mãos dos homens, não caia eu. Ou seja, a opção dele é: eu prefiro 3 dias, mas nas mãos do Senhor, porque o Senhor é cheio de misericórdia. Versículo 15. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba. Morreram 70.000 homens do povo. E agora, gente, vamos perguntar aqui ao nosso coração o que nós achamos disso. Davi erra e 70 homens morrem. Não entendi. Oxê. Eu falei só 70? Não, eu estou sendo como... Misericórdia. 70.000 homens morrem. Pais de família, tem os filhos. Qual é o nosso conceito a respeito de Deus nessa situação? Oi? Ainda bem que tem corajoso. Deus, onde é que o senhor estava com a cabeça de fazer isso? Não, né? Vem, aflora, porque nós somos cheios de justiça própria, né? Nós somos. Gente, Deus trabalha com sua palavra. Maldição não é uma coisa que Deus faz com prazeres. Não, Ele estabelece, olha, aqui tem princípios e aqui tem princípios. Os princípios são estes. Então, leve a sério estes princípios. Né? Quem quiser saber da bênção vai ser ótimo, né? Dia 19 e 26 vai ser fantástico. Mas aqui nós temos um quadro em que Deus estabelece a sua justiça. Por isso que, às vezes, quando eu leio Oséias, quando vem falar que o que está na terra, o que impera na terra é não a verdade, não a justiça, e aí nós temos o líder, tanto o sacerdote quanto o povo, não buscam o conhecimento de Deus. E aí perece o sacerdote e o povo. Os líderes que não estão levando a sério a palavra de Deus estão também comprometendo as famílias. E vai chegar um determinado momento em que Deus vai fazer como fez com Ezequiel: não ore por esse povo. E daí, de repente, você deve mudar a sua oração pela nação brasileira. Senhor Deus, eu quero orar para que a tua vontade seja feita. Eu não vou orar por um presidente que faça com que a nação prospere, que a corrupção acabe. Isso está no desejo da nova criatura. Mas o que impera nesse mundo é o mistério da injustiça. E se for necessário, não vou falar o nome, mas se for necessário acontecer determinadas coisas no Brasil, para o povo ser mais em aflição ainda, para que busque ao Senhor, que isso seja feito, que a vontade de Deus seja feita, porque Deus há de ser glorificado nessa nação. A minha esperança é nessa nação, tá bom? Ainda tem uma outra coisa que eu gostaria de lembrar, que está em Josué, capítulo 7. Josué capítulo 7, os versos 24, 26. Crismon, seja bem-vindo, Crismon. Né? É sua irmã, né? Irmã, seja bem-vinda. Não, cadê a irmã dele? Quem é a irmã? Ok. Certo. Muito bem. Crismon, seja bem-vindo. De novo, outra vez, né? Bom ver essa turma linda. Muito bem, vamos lá, Josué capítulo 7, os versos 24, 25 e 26. Então Josué e todo Israel
com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e a seus filhos, e as suas filhas, e a seus bois, e a seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e a tudo quanto tinha, e levaram-no ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos turbastes? O Senhor te turbará a ti esse dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou o ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar o Vale de Acor, até o dia de hoje. O que você acha de um Deus que manda matar pai, mãe, filhos, animais, com pedras e depois bota fogo? Né? Nosso senso aí, como é que é? Que Deus é esse? O que Deus disse? O que Deus orientou quando eles adentrassem, destruíssem Jericó? Que não era para pegar nada. O que Acã fez? Desobedeceu. Pegou. No versículo 24 que foi lido, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro. Ele pegou a prata e a cunha de ouro e guardou. E Deus foi selecionando família por família até chegar em Acã. Acã, gente, vou pensar nos nossos meios hoje, não querendo apenas citar nomes, mas você tem um amigo seu muito próximo que tem filhos, que tem adolescentes, de repente entrou num ato de desobediência, você está vendo o sofrimento, está debaixo de maldição, qual é a sua vontade? Ajudar. Você quer contribuir, você tira dinheiro, você compra a cesta básica, você tem essa vontade de querer ajudar. O que ele está passando? O que ele fez? Qual é o seu ato? O texto que nós lemos em Provérbios diz assim: a maldição sem causa não vem, ela não virá, tem uma causa. O que está ali por trás? Que eu não sei, mas que o Senhor vê, que o Senhor está de olhos abertos, atentos a tudo. Às vezes nós temos esse ímpeto de querer ajudar, de querer tirar a pessoa até da zona de pobreza. Por que está nisso? Como chegou lá? Por que está? Eu seria o primeiro que... Acã, vamos dar um jeito aí, a gente sai, vamos para um outro lugar, vamos para uma outra nação. Ainda mais se eu sou amigo dos filhos dele, os filhos meus cresceram junto com os filhos de Acã, onde que eu vou conseguir imaginar sendo apedrejado e depois botar fogo nessa turma? Não, vamos para uma outra terra, vamos sair daqui imediatamente, porque o nosso coração é assim, é dessa forma, mas Deus, Ele é justo. Por isso que nós estamos aqui há tantos anos nessa comunidade, falando que, olha, quando Deus fala assim, que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus mesmo, pode ser amigo do amigo, do amigo, do amigo, do amigo, pode ser juntinho com São Pedro, pode estar na porta do céu, não entra, porque quando Deus diz que não pode, é porque não pode mesmo. Deus não é esses pais fracotes de hoje em dia, que falam, não pega. O filho vai e pega e fica por isso mesmo. Se você pegar, você vai apanhar. Pega e não apanha, fica por isso mesmo. Agora Deus, não. No dia que dela comerdes, certamente morrerás. Morreu, ficou destituído da glória de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode. Pode ser da igreja, pode dar o dízimo, pode orar, pode jejuar, pode ser membro, pode ser pastor, pode ser o que for, mas não nasceu de novo, no céu não entra mesmo. Palavra de Deus. Aí nós temos esse fato: toda a família é apedrejada, toda a família morre, e ali estabelece-se uma coisa muito boa diante do Senhor: não desobedeça
a sua palavra. A palavra é a verdade. Estamos trazendo isso e, finalmente, eu queria ir para João, é o último texto de hoje. Nós vamos deixar isso aqui ainda em aberto, que nós vamos trabalhar sobre isso, mas, se Deus nos der graça, até o próximo domingo. Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler os versos 14. Aliás, eu vou começar no 11, tá, gente? 11, 12, 13 e 14. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Isso. Nós temos aqui toda uma logística, né, de Deus. Existe esse período, aí estabelece-se então a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele veio fazer o quê? Ele veio salvar. Não estamos falando aqui de período de lei. Ele veio salvar aqueles que estavam debaixo da lei, fazendo-se, depois nós vamos ver isso com mais detalhe, fazendo-se maldição por nós. Então, nós estamos vivendo esse período em que, quando você abre o seu coração e toda essa bondade de Deus estabelecida em Cristo, é um período em que Ele vem trazer uma regeneração, uma bênção. E você pode, a partir de então, viver na total dependência do Senhor Jesus Cristo, nessa bênção. A palavra será algo prazeroso, a obediência será algo não de produto seu, mas da própria vida de Cristo em você. Gente, eu falei o último texto? Não é. É Romanos 10. Gente, agora é o último. Tá? Eu estou me policiando porque a pesquisa diz o seguinte, que as duas classes mais salafrária que existe, em termos de abusar daqueles que os ouvem, são duas. Advogados, tem advogado aqui, Milton? Mas pasmem, o primeiro da lista são pastores. Salafrário. Abusam da autoridade e ficam falando. O que eu estou fazendo agora? Sabe? Falando. Aí fala mais um, aí fala mais um. E acho que o povo tem que aguentar, mas é só mais um, tá? Prometo. Romanos 10, de 1 a 4, onde nós temos toda essa graça do Senhor revelada em Cristo, fazendo-se maldição e executando essa obra maravilhosa. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Aleluia! Onde é que está o fim da lei? Mas é interessante nós termos essa revelação aqui, ó. Enquanto você não estiver em Cristo, você está debaixo da lei. E é interessante que eu não consigo uma regeneração através da lei. A lei me leva a Cristo. Portanto, o lugar mais seguro para nós estarmos é em Cristo. Enquanto você não está nele, você está vendo aí várias coisas acontecendo na sua vida, você está tentando por todos os meios, está tentando obedecer, não consegue,
e está naquela luta, e de repente está a maldição na sua vida, você não sabe por que está isso, e fica esse barulho na cabeça, e você diz, mas como? Hoje nós vivemos um período da graça, como é que isso ainda influencia na minha vida? Influencia, porque a hora que você estiver em Cristo Jesus, você vai entender pela palavra de Deus que todas as maldições foram nele. E aí sim, nós obedecemos não porque nós somos super-homens, não porque estamos indo numa igreja, mas nós obedecemos porque sem Ele nada podemos. É Ele. Então não existe nada de bondade em mim, não existe nada de, não, eu consegui, ou eu passei essa tarefa. Não, simplesmente Ele veio para o que era seus, os seus não o receberam, mas aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, que não nasceram da carne nem do sangue, mas de Deus. A justiça foi estabelecida. Todo ato de bondade hoje que existe numa nova criatura é porque é produto da vida de Cristo. É a graça manifestada através de nós. Domingo que vem nós continuamos, tá? Tem algumas coisas mais pesadas. Vai falar do menino mimoso e da menina mimosa. Se tiver curiosidade, né? Tá lá em Deuteronômio. E nós vamos trabalhar um pouco mais disso. Agora, eu gostaria de convidar a todos que estivessem no dia 16 e 19 e 26, que vai ser então os 2 domingos que vamos abordar a questão da bênção, da graça, e teremos a celebração da ceia no dia 26 como comemoração, a bênção que está estendida a todos. Ninguém precisa estar debaixo de maldição, é só estar debaixo da bênção, ok? Bom domingo, excelente domingo a todos, vão guardados em nome de Jesus.